Amados irmãos, eu sei que vocês conhecem bem esta história bíblica. Infelizmente, são poucos os pastores, como o pastor Roberto, eu, que se dedica a ensinar. Nós aprendemos e sofremos menos e fazemos os outros sofrer menos também. O meu pastor, tadinho, ele passou apurado comigo, porque eu não suportava uma desfeita. Se eu precisasse, tivesse que perder o culto para ir na casa do camarada, tirar uma satisfação com ele, eu ia, sem nenhuma dificuldade. Mas acontece que com isto eu perdi muitas bênçãos de Deus na minha vida. Sem contar para os irmãos outros detalhes importantes. Teve coisas boas que o meu pai, mesmo não crente, ele me ensinou. Foi respeitar a família dos outros, nunca desonrar a filha de ninguém. Isto ele me cobrava tremendamente. Então, teve as coisas boas, mas as ruins, elas pesaram mais. Jesus, ele precisou trabalhar comigo no deserto. Um dia eu disse para a igreja que nós temos condição de administrar as nossas provações, a dimensão delas. Se eu for sensível à voz de Deus, obviamente sofrerei menos. Se eu não for sensível à voz de Deus, com certeza vou pagar um preço caro para chegar no ponto que Deus quer. Então, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. A família é de fundamental importância para a estrutura dos filhos, do lar. E os filhos, normalmente, eles seguem o ensinamento de seus pais. Você tem a sua esposa, ame-a, procure cooperar com ela no máximo para ajudar os seus filhos, porque amanhã eles serão o reflexo seu e de sua esposa. Pode ter certeza disto. Os irmãos querem ver uma coisa? Veja bem, uma metáfora de a tesoura e uma agulha. Desde pequena, a moça se acostumara a conviver com tecidos, tesouras, agulhas, linhas de diversos padrões e cores. Sua mãe, exímia costureira, sustentava toda a família com todo o trabalho e honestidade. A moça casara com um frio empresário que gastava as energias com os negócios e dava muita importância ao que ela nem sempre julgava essencial. Já estava acostumada a fazer o marido cortar os passeios com os filhos por um almoço de negócios. Já não aguentava ouvir o marido falar em cortes, mudanças precipitadas. Isso sem falar nas inúmeras vezes que foi cortada ao tentar argumentar, discutir os problemas do cotidiano. Numa rara noite em que todos estavam em casa, a caçula começou a implicar com o irmão. O pai, sempre ocupado, não suportava o barulho e, sem querer ouvir ou entender a situação, mandou as duas crianças para o quarto sem conversa. Olha só.
A mulher simplesmente pegou sua caixinha de costura com as agulhas, retalhos e chamou o marido. Agora não, meu bem, foi a resposta dele. Ela respondeu: agora sim, querido. O homem, percebendo que não tinha escolha, sentou-se e ficou olhando os retalhos, a agulha, a tesoura, os carretéis de linha, sem nada compreender. Meu bem, disse ela, para que serve a tesoura? Perguntou brandamente a mulher. Ele respondeu: para cortar, aparar. E a agulha? Para costurar, ora. Você consegue fazer uma coxa de retalho só cortando? Na verdade, não faria de jeito nenhum. Nem sei costurar. Não estou brincando, disse ela. Você já viu ou soube de alguma costureira que costura sem linha e agulha, só com tesoura? Claro que não, meu amor. Minha mãe me falou um dia, quando meu pai nos deixou, que nossa família era como uma coxa de retalho. Cada um de nós era um retalho colorido, para que nossa coxa fique sempre bonita. Precisamos usar a agulha e as linhas. Ele disse: e daí? Daí que você só sabe usar a tesoura, cortar. Corta nossos momentos de lazer, corta a minha palavra, corta o diálogo com as crianças. Você só separa. Ele falou: eu? Sim, aprenda a unir nossa família. Aprenda a unir o seu trabalho à nossa família. Unir os seus amigos aos meus. Qualquer dia você perceberá o quanto nos cortou de sua vida e talvez seja tarde. O marido nada disse, sinal de que ia pensar e refletir. Mudanças demandam tempo. Não vou mais falar sobre isso, só quero que você pense, tá? Estou no quarto das crianças, vou costurá-las, porque não quero dois retalhos tão importantes da minha vida separados. Deu boa noite para ele. Ele respondeu. Dali meia hora, o marido entrou no quarto em que brincavam as crianças, enquanto a mulher costurava uma bonita coxa de retalhos. A cena enterneceu o homem e o fez juntar-se aos três, e abraçou-os e o levou para jantar. Amados irmãos, esta é a grande importância que há a família, e que eu e você temos esta responsabilidade com ela, com os nossos filhos. De repente tem rapazes aqui que já estão na iminência de casar. Aprenda que a sua família é algo fundamental, e aquilo que você transmitir aos seus filhos, pode ter certeza que eles vão trazer consigo o tempo que for necessário. A única mudança que poderá ocorrer, se ele permanecer nos caminhos do Senhor, com um detalhe: se o Senhor tiver um plano para a vida dele. Do contrário, o resultado é o que nós sabemos: os presídios abarrotados de filhos de crentes desviados dos caminhos do Senhor. Reescrever o roteiro da nossa vida é mudar aquilo que nós aprendemos antes de termos conhecido Jesus, nós deixarmos de lado. Amados irmãos, eu vou contar agora para vocês quando aconteceu o milagre da mudança na minha vida.
O milagre eu obreiro, um milagre na mudança da minha vida. Eu me magoava facilmente, eu desconfiava. Se o pastor Roberto olhasse para mim e cochichasse com alguém, para mim já estava falando de mim. Eu dava um jeitinho de chegar perto dele e dizer: pastor, qual é o problema? Vocês estão me entendendo? Desse jeito. Uma vez, em Francisco Beltrão, lá tinha uma equipe de alemãos, Cooper. Eles eram todos músicos, tocavam na banda da igreja. E na igreja era um salão bonito, igual esse aqui. Tinha duas salas do lado, uma secretaria, a outra de guardar os instrumentos. E eu cheguei na igreja, eles já estavam, porque eram diáconos da igreja, tinha a chave da igreja. Quando eu cheguei na porta, eles olharam, os dois irmãos olharam para mim, deram risada e entraram para dentro. Para que eles fizeram isso? Eu saí cuspindo, sabe, labareda. Cheguei, fui bater lá no quartinho. Cheguei e falei: escuta aqui, o que está acontecendo? Que vocês olharam para mim e devem ficar dando risada? Não, pastor, é que o meu irmão arrumou uma namorada e o senhor estava chegando. Eu falei para ele: ó, quieta que o pastor chegou. Foi isso que eu falei. Mas para mim, ele já estava falando de mim. Deu para os irmãos entender? O diabo, ele trabalha desta maneira. Ele coloca diante dos nossos olhos coisas que não existem, para tirar a minha e a sua paz. Se eu não chamasse no freio de mão para queimar mesmo, sem dó o pneu, eu tinha feito um esparramo desnecessário. Deu para os irmãos entender? Tudo isso era reflexo da minha mocidade. Mas Deus me levou para um lugar difícil, longe, aonde só vai alguém lá se sair exclusivamente para ir lá. Do contrário, é um canto do estado, ninguém passa por lá. É você, você e você. Então você tem que estar debaixo da graça. E ali Deus escolheu aquele lugar para tratar comigo. Eu falei: Jesus, eu preciso mudar. Pois bem, eu vindo a Umuarama, uma outra cidade aqui no norte do estado, participei de uma reunião. Hoje o pastor dorme no Senhor, o pastor Valdomiro Crepaldi. Ele estava ministrando para os obreiros e disse assim: irmãos, eu vou falar um negócio para vocês que vai mudar a vida de vocês. Tenho certeza que vai mudar. E eu estou lá quietinho, porque era missão, eu era madureira, né? Então eu estava quietinho lá no meio. Fui com um irmão, amigo meu, que era da missão. Aí ele disse assim: quem já ouviu a metáfora: a raiva de hoje deixe ela para amanhã? Os irmãos aqui, alguém já ouviu? Ninguém ouviu? Lá aconteceu a mesma coisa, ninguém tinha. Ele disse: eu vou falar. E eu estou lá ligado. Pois bem, um cidadão muito nervoso por uma criação rígida, casou, a esposa teve um filho e ele resolveu abandonar a família e ir embora. Arrumou serviço em uma fazenda, trabalhou 30 anos. Ao cabo de 30 anos chamou o patrão e disse: patrão, vamos fazer um acerto que eu quero ir embora. Me dê o salário, quem sabe eu ainda acho a minha família. O patrão falou: olha, você é um cara bom, bom funcionário, eu vou fazer o acerto com você. Mas primeiro eu quero que você vá no meu escritório, que eu tenho 3 conselhos para te dar. Ele disse: tá bom. Ele foi. Quando chegou lá no escritório, o patrão disse assim: ó, eu vou fazer o acerto com você, mas eu vou te dar 3 conselhos.
O primeiro conselho: nunca deixe o caminho para ir por atalho. Guarde bem, sim senhor. O segundo: nunca queira saber aquilo que não lhe interessa. Não te compete, não queira saber. Terceiro: a raiva de hoje, deixe ela para amanhã. Sim senhor. Outros companheiros ficaram sabendo que o patrão tinha feito o acerto, pago, tudo direitinho, e falou: não, eu também vou fazer meu acerto e nós vamos embora. Aí fizeram o acerto de mais uns quantos lá, e montaram no cavalo e saíram embora. Já era parte da tarde, quando atravessaram a porteira da fazenda, um deles disse assim: olha, o problema é o seguinte, nesse horário aqui, nós não vamos chegar na cidade, claro, vai estar de noite, vamos ter que posar pelo caminho. Para nós posar no caminho, fica meio complicado, com nós com esse dinheiro no bolso. Aí um disse: eu sei um atalho, nós vamos pelo atalho e chega antes de escurecer na cidade. Ele lembrou que o patrão havia falado que não deveria ir por atalho, deixar o caminho para ir por atalho. Ele disse: olha, vocês querem ir pelo atalho? Pode ir, eu não vou, eu vou pelo caminho. Ele foi embora. Quando foi escurecendo, tinha uma bodega. Ele parou naquela bodega, arriou, falou com o dono, falou: não, dá para me arrumar uma pouso para você, põe um cavalo ali e tal, pode dar água e tal, tudo bem. Ele pousou ali de manhã. A hora que ele abriu a porta do quarto dele, o quarto de frente estava com a porta aberta e o cara com a corda no pescoço, com o palmo de língua para fora, morto. Ele olhou e falou: ih, rapaz, me enrolei, né? Chegou para o dono da bodega e falou: moço, eu quero saber quanto que é o meu pernoite aí, que eu vou embora. Ele falou: só isso você quer saber? Só, senhor. Você tem certeza? Não quer saber de mais nada? Não, senhor, eu só quero pagar meu pernoite e quero ir embora. Mas você não quer mesmo saber? Não, não, senhor. Você não quer saber por que aquele camarada? Não, não, senhor, não quero saber. Eu quero pagar meu pernoite e quero ir embora. Bom, já que você não quer saber por que ele está ali, pode ir embora, você não deve nada. Se você quisesse saber, eu tirava ele e colocava você. Ele pegou o cavalinho e ó, embora. Quando ele chegou na cidade, encontrou os amigos dele se descabelando. Ô, o que aconteceu, rapaz? Ah, não conto nada para você, rapaz. O ladrão pegou nós lá no caminho, lá no atalho lá, pegou nós, levou todo o nosso dinheiro, estamos aqui sem dinheiro. Ele falou: opa, me escapei dessa, né? Agora deixa eu procurar a minha casa, da minha família. Achou a casa dele, tudo fechado. Ele olhou na brecha da porta assim, viu a esposa dele beijando um padre. E beijava, e beijava, e beijava. E aquilo provocou a ira dele. Falou: rapaz. Aí ele bateu na porta. Daí a pouco vem vindo a mulher dele. Ela abriu a porta. Sabe aquelas portas, aquela chave antiga, que você, pela fechadura você enxergava o outro lado da casa? Quando ela abriu a porta: você é fulano? Ah, opa, para, não vem me abraçar não. Você está pensando que eu não vi você abraçando o padre lá e beijando ele? Falou: não, aquele é o nosso filho. Você não lembra quando você foi embora, você deixou uma criança? Pois é, aquele é o nosso filho. Então ele aprendeu. Por quê? Eu pulei um detalhe. Ele queria dar um tiro que acertava os dois. Entendeu? Então ia acontecer a tragédia. Ele deixou a raiva para o dia seguinte. Descobriu que era o filho dele. Quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus pelo momento de nervoso? Vamos tirar satisfação na hora. Eu sou homem, irmão.
Essas veias aqui corre sangue de macho. Entendeu? E vamos lá tirar satisfação. O que acontece? O que não dá um derrame, fica doente, fica numa cama, passa nervoso, faz os outros ficar nervoso, perde a bênção. Irmão, é só prejuízo. Naquele dia, Deus começou a trabalhar na minha vida e eu passei a deixar a raiva de hoje para amanhã. Entendeu? Reescrevendo o roteiro da minha vida. Nós precisamos muito, irmão, mas muito mesmo. Cada dia que passa nós precisamos aprender com o Mestre. E quando Ele nos escolhe e leva para um determinado lugar, Ele trabalha nos detalhes na nossa vida. Deus trabalhou nos detalhes na minha vida desde a minha meninice, no Evangelho. Eu lembro uma das coisas que mais me chamou a atenção. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fazia 90 dias de crente. Então já batizou com o Espírito Santo. Já me deu o dom de profecia, o dom da palavra, o dom de visão, o dom de revelação. O Senhor me encheu de dons. Eu fiquei feliz da vida. Sabe o que aconteceu? Eu começava a profetizar, ficava emocionado. Mas o pastor teve tanta paciência comigo. Hoje nós pegamos um cabo profetizando da casa, puxar pela orelha e pôr para fora, né? Mas o pastor teve paciência comigo. E graças a Deus, pela paciência dele, eu permaneci firme até hoje. São lições que nós aprendemos. Teve lições ruins que aprendemos de nossos pais, com certeza. Mas quando nós aceitamos Jesus, a coisa muda. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você não responde para mim. Todos que são casados vivem maravilhosamente bem com a sua esposa? Pois bem, é uma interrogação. Sabe por quê? Porque nós como crente, irmãos, nós como servos de Deus, não como crente, como servo de Deus, precisamos de uma comunhão perfeita com a nossa esposa, para as nossas orações não serem impedidas. Uma lição que eu tive que reescrever e aprender com o Senhor, porque o meu pai, depois de 30 anos casado com minha mãe, resolveu deixar ela e amigar-se com uma outra mulher. Para mim foi um desastre. Sofri bastante com isto. Me fez voltar para São Paulo e ter um encontro com Deus assim. Ele me chamou. Eu não fui na igreja. Eu estava numa mesa de bilhar. E Deus usou uma irmã em visão, mostrou para ela aonde eu estava, chamou o filho dela e disse: vai lá em tal lugar, lá vai estar o Jorge. Fala para ele vir aqui. Irmãos, Deus é Deus. Chegou o japonesinho perto de mim assim e disse: você que é o Jorge? Eu falei: sou eu mesmo, qual é o problema? Eu jogava snooker postando. Os caras postavam no meu taco. Minha mãe falou para você ir lá em casa. Eu falei: não, mas eu não tenho tempo. Quem é a tua mãe? É a japonesa, a irmã Mônica. Eu falei: o que eu vou fazer lá? Não, mas ela falou para você ir lá. Então você vai e diz para ela que depois eu vou. Falou: não, ela falou para mim só ir embora junto com você. E eu vou ficar aqui. O cara era bom de mensageiro. Só vou embora quando você for.
Terminei a partida, falei, deixa eu ver o que essa mulher quer. Falei, quem que é sua mãe? É uma japonesa, ela é crente, assim. Conheceu você na igreja, o avivamento bíblico. Falei, ih, meu Deus do céu, e agora? Aí com mais cigarro no bolso, fedendo a cerveja, né? O que eu ia fazer lá? Quando eu cheguei no portão da casa dela, ela era bem baixinha assim. Cheguei no portão da casa dela, ela já estava na porta da sala, lá me esperando. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela falou: ajoelha aí. Ajoelhou ali. Deus usou ela para falar comigo. E um detalhe importante: Deus não me chamou de servo. Homem, até quando permanecerás deste jeito? Aí ele começou: lembra das promessas que te fiz? E aí o Senhor começou a falar, lavou a minha alma e eu voltei para Jesus. Irmãos, ame ao Espírito Santo a qualquer custo, nem que você tenha que derramar lágrimas, mas não despreze nunca o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha incansavelmente por mim e por você. Rapaz, o relógio abençoado, deixa eu correr aqui, irmão, tem coisa boa para nós aqui, ué. Deu para os irmãos entender, só assim rapidinho, como Deus é maravilhoso. Irmão, ame ao Espírito Santo. Você vai bem no seu ministério, vai bem na sua vida financeira, vai bem na sua vida material, vai bem com a sua saúde, vai bem com tudo. Mas nós temos que aprender uma coisa: não abra mão, deixa a raiva de hoje para amanhã. Era para mim ter ido ao pastorado com 27 anos. Mas eu cheguei para o meu pastor e tirei satisfação com ele e respondi à altura. Eu não devia ter feito isso. Eu tinha que ter deixado a raiva para o dia seguinte. De repente ele estava me provando. Olha, irmão, Deus é o Deus que endurece os corações para nos provar. Se você não prestar atenção, você é reprovado. Foi reprovado, perde a benção. Então, a estratégia é: deixa a raiva de hoje para amanhã. Essa é a estratégia. Entendeu? O pastor, me permita, pastor Roberto. Pastor Roberto falou um negócio que eu não gostei. Mas amanhã eu converso com ele. Deu para os irmãos entender? Amanhã eu converso com ele. Pastor, isso assim. Não, irmão, eu quis falar isso. Acabou. Eu não preciso falar mal do meu pastor na minha congregação. Por quê? Porque eu soube suportar. Não é fácil, mas é o segredo. Pois bem, muitos pais aqui poderão ter filhos que estão na iminência de casar ou que já se casaram. Pois bem, é outro problema. Saber como lidar nestas situações para não interferir na vida do casal. Outro assunto importante que eu achei importante em abordar. Eu sei que de repente aqui em Bitinga não tenha surgido esses problemas, mas lá eu tenho enfrentado esses problemas
E nós temos buscado de Deus sabedoria. Por quê? Porque muitos pais, ao invés de ajudar, por falta de conhecimento, acaba atrapalhando o casamento dos filhos. Filhos ou filhas? Pois bem, há uma pequena ilustração assim: eu quero matar a minha esposa. Eu quero matar a minha esposa. Um casal que já estava casado há cerca de 10 anos, estava em pé de guerra. As brigas eram frequentes, não havia mais tanto diálogo entre eles e nenhuma atitude de carinho podia ser vista já há muito tempo. Todos já davam como certo que a separação era questão de tempo. O marido, após ter brigado novamente com a esposa, foi até a casa do pai para desabafar sobre toda essa situação que estava vivendo. Pai, não aguento mais essa mulher, tenho ódio dela. Se eu pudesse, eu a mataria ela. Não suporto nem mais olhar na cara dela. Olha a situação. O pai, percebendo exatamente o que se passava, faz uma proposta inusitada ao filho. Filho, eu posso te ajudar a matar essa mulher. Insuportável. E o melhor, ninguém vai descobrir. O filho, tem certeza, pai? Como seria isso? Pois bem, o pai então passa a dar a ele os detalhes da parte do plano que caberia a ele fazer. Você deve fazer tudo da forma que eu te falar, filho, senão não vai funcionar. Claro, pai, me passa os detalhes que eu quero acabar com aquela insuportável. Primeiro, você terá que fazer as pazes com ela. Sei que isso será difícil para você, mas isso é para que ninguém desconfie quando ela morrer. Você não quer ir para a cadeia, quer? O que mais, pai? Isso é fácil. Além de fazer as pazes, você precisa começar a tratá-la com gentileza, cuidar dela com carinho, ser paciente, escutá-la. Quando ela desejar conversar, levá-la para passear, ser romântico com ela. Nossa, pai, será que eu vou conseguir? Claro que vai, filho. É por uma boa causa. Em 30 dias, ela estará morta e você em paz. Você só precisa pegar esse pozinho aqui e colocar uma pitadinha por dia na comida dela, sem ela perceber. Ela vai ficar doente aos poucos e vai morrer. E o melhor, ninguém vai perceber que você quem matou. Você vai ficar livre desse fardo. Combinado, pai? Me dá o pozinho aqui que eu vou começar hoje mesmo. Passados 30 dias para que o pozinho fizesse o efeito, o filho aparece aos prantos na casa do pai, em desespero. O pai abre a porta rapidamente. O que foi, filho? O que aconteceu? Pai, eu não quero que ela morra. Mas dei o pozinho para ela vários dias. Estava com muita raiva. Teve dias que coloquei até o dobro do que você mandou. Mas não quero mais que ela morra. Mas por que não quer que ela morra, filho? Esse não era o seu desejo. Depois que fiz tudo que você mandou, agora mudou? O pai, eu passei a amá-la, a respeitá-la mais. Ela também passou a me tratar com muito carinho. E hoje, só de pensar que ela vai morrer, me vem um grande desespero no coração. O que vou fazer, pai? Me ajude, por favor. Calma, filho. Ela não vai morrer. Como assim, pai? Eu dei aquele pozinho vários dias para ela e ela não vai morrer? Filho, aquele pozinho que lhe dei não passava de farinha.
Entendeu? Não fará mal nenhum a ela. Na realidade, desde o início eu queria que você aprendesse que o veneno não estava nesse pozinho, que você pensou que iria matá-la. O veneno estava em você, que foi matando a sua relação pouco a pouco, dia a dia, quando deixava de fazer as coisas importantes para que o seu casamento fosse saudável e feliz. Quando eu perguntei, você é feliz no seu casamento? Irmãos, aqui não tem, claro, mas eu já conheci situações de muitos obreiros que tratam a esposa como escrava. Não faz carinho, não acaricia a sua esposa. Ela é carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Não tem carinho, não dá um beijo na esposa, tem vergonha da esposa. Eu sei que esta parte os irmãos não precisam reescrever, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, coisa mais gostosa. Eu fui um cara, casei 2 vezes, pastor Roberto, mas pensa num cara feliz, nos dois casamentos. Separei porque a morte que separou. Casei a 2ª vez, já faz mais de 30 anos. Então, deixa eu explicar um detalhe para irmão. Eu gosto de falar, sabe? Você já me viu. Eu vinha vindo para cá, a minha esposa ficou agoniada para vir. Eu falei, filha, não dá para você ir, porque lá é só os varões. Mas pergunta para o pastor. Mas ele já me falou, filha. Tá bom. Aí convidei o diácono Alex para mim não vir sozinho. Quando eu saí, ela correu na porta do carro e ficou. Cuidado, hein? Vai devagar. Deu para os irmãos entenderem? Mas acontece que eu plantei lá atrás, gastei a minha energia com ela, amando, honrando, dando carinho, dando prazer. Hoje ela não embraba não, viu, irmão? É diferente. Tem umas que fica bicuda e queima o feijão no dia seguinte, de raiva. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus para administrar. Oh Jesus, tá bom. Terminou. Deus abençoe os irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ame a sua esposa, irmão. Compreenda. Lembra disso. Então não desperdiça o seu tempo, a sua saúde. A coisa mais linda, os irmãos podem observar, coisa linda. Deus, oh, você está entendendo? Dá um beijinho, irmão. Dá um beijinho à tua esposa. Convide ela para ir jantar fora, para almoçar fora. Dá todo o carinho, sabe por quê? Porque na tua velhice é você e ela. É você e ela. Cuida bem disto. Cuida bem, porque é você e ela. Teus filhos, eles têm esposo ou esposa, têm filhos, vão cuidar da vida deles. Quem vai ficar junto com você é ela. Eu ouvi uma palavra no Brás, pastor Pavan. O pastor Samuel falou assim: quem não conheceu
pastor Lupércio Verginiano, um grande líder. Correto? Quem está cuidando dele? A esposa. Será que a igreja lembra? Poucos, você nem escuta falar. O pastor Nelson Azevedo sumiu, não sei se ele está doente, se não está. Você nem escuta falar. Mas a tua esposa, ela vai assistir você ali. Mãos, o relógio é uma bênção. Deixa a raiva de hoje para amanhã. Não traga consigo as lições que aprendeu no passado, mesmo como crente. Não esqueça que os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Viu? Eu observo assim. Eu chego em casa, eu tenho mania, pastor Alberto. Chego em casa, tiro o óculos, põe no guarda-comida ali. O óculos, o relógio e a carteira, eu ponho tudo ali. Meus filhos chegam em casa, eles fazem a mesma coisa. Eu nunca mandei, mas eles fazem a mesma coisa que eu. Chega, tira a carteira, põe ali, tira o óculos, põe ali, tira o relógio, põe ali. Está entendendo, irmão? Então os filhos copiam os pais. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor Roberto. Glória a Deus.